turminha, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Vamos aqui então para mais uma videoaula, mais uma semana, e que essa semana também seja uma semana muito abençoada. Bom, muitas das vezes quando a gente está jogando xadrez, não é possível a gente dar o checkmate no nosso adversário, né? Muitas das vezes a gente tenta dar o checkmate, mas a gente acaba não conseguindo chegar a esse objetivo, que é o principal objetivo do jogo de xadrez. Quando isso não é possível, a gente fala que a partida terminou em empate. Então, esse é o tema da nossa aula de hoje. Vem comigo que a tia Seda vai explicar como que acontece isso durante uma partida. Vamos lá? Dependendo das jogadas que a gente faça no jogo de xadrez, essa partida ela vai terminar em empate. Bom, dentre os exemplos que a tia Seda vai trazer aqui para vocês de um empate na partida, é o empate entre os reis, o rei afogado, o empate por número de jogadas, o empate por quantidade de vezes que o jogador repete um lance ou pelas peças que se tem no tabuleiro. Esses são só alguns exemplos de empate. Existem outros empates, mas esses são os mais comuns. E agora segue então no tabuleiro o exemplo desses empates que a tia Ceida citou aqui. Segue aí. Bom, vamos então para o primeiro exemplo de empate. É o empate entre os reis. Quando acontece uma situação dessa no xadrez, onde encontra no final da partida só ficam os dois reis, o rei branco e o rei preto, é declarado o empate nessa situação. Não tem como mais jogar, né? Os reis, eles não vão tentar capturar um ao outro. Então, a gente declara que a partida terminou em empate. Bom, vamos para outro exemplo. O rei afogado. Outro tipo de empate que pode ocorrer é quando o rei ele fica imóvel, sem chance de andar, mas ele não está sendo atacado por nenhuma peça do adversário. Veja aqui que não tem nenhuma peça atacando. Nós temos aqui somente o rei preto e a dama branca. No xadrez, o rei não pode andar para uma casa que está sendo ameaçada. Então, ele não pode vir para essa casa aqui onde ele está sendo ameaçada pela dama. Então, se um jogador prender o rei do adversário sem atacá-lo, né, nesse caso aqui a gente não está atacando, mas ele está preso. Esse rei ele não consegue se movimentar sem se colocar em perigo. Por quê? Porque se vamos seguir o exemplo de que a dama ela está aqui nessa casa. Então, ela ainda não está ameaçando o rei, mas esse rei ele não pode nesse momento nem vir para essa casa B8, ele não pode vir para a casa B7 e ele também não pode ir para a casa A8. Quando isso acontece no jogo de xadrez, é declarado empate, pois o rei, ele está afogado. Essa jogada não é permitida, ele não pode se colocar em perigo. Então, se ele vier para uma dessas casas, ele está se colocando em perigo, porque a dama o captura. Então, como ele não pode fazer isso, ele não pode se colocar em perigo, a gente declara que a partida terminou em empate. Bom, vamos então ao outro exemplo. Esse exemplo é a quantidade de vezes que o jogador repete um lance. Nesse caso aqui, é a vez das peças brancas se moverem. Então, essa dama branca, ela coloca o rei em xeque. Então, o rei preto aqui que tá em xeque, ele vai fugir. Aí a dama branca novamente coloca o rei em xeque. Então, ele mais uma vez, ele foge. Ela volta e mais uma vez o coloca em xeque. Ele vai e foge. E mais uma vez ela coloca ele em xeque e ele vai e foge.
Quando isso se repetir por 3 vezes, o mesmo lance se repetir por 3 vezes, a parte interessada, que no caso aqui é o rei, né? Porque ele está sendo atacado, ele pede o empate da partida. Então, a partida, ela se encerra em empate. Bom, a gente citou um exemplo de onde houve o empate por checkmate. Mas isso pode acontecer também mesmo sem ter o checkmate. Veja aqui, ó, que os 2 peões que estão aqui, eles estão impedidos de jogar, né? Então, aqui somente pode jogar os reis. Então, o rei branco mexe, o rei preto também, o rei branco ele volta, depois o rei preto também, o rei branco novamente ataca, o rei preto também, o rei branco volta, o rei preto também, e aí o rei branco novamente faz a mesma jogada. Então, vocês observam aí que eu repeti a mesma jogada por 3 vezes. Quando isso acontece, mesmo que não envolva o checkmate também, a gente considera que uma partida ela termina em empate. Bom, segue então agora o último exemplo. Os 50 lances. Bom, observem que no nosso tabuleiro a gente tem aqui somente os 2 reis e temos uma torre. Essa torre aqui, ela vai estar sempre colocando o rei preto em xeque. Então, veja, aqui ó, ela colocou o rei em xeque, o rei fugiu, ela colocou novamente, o rei fugiu novamente, ela novamente coloca em xeque e assim vai. Essa ladainha aqui, né, por várias repetições. E veja que não é a mesma jogada, né? O rei aqui, ele não está fazendo a mesma jogada, ó, observa. Então, eles não estão repetindo a mesma jogada. Então, quando isso acontecer no jogo e for mais de 50 lances para o preto e mais de 50 lances para o branco, né? Ó, observa que não é a mesma jogada e, ó, ele sempre coloca a dona torre coloca o rei em xeque, mas eles não estão repetindo as jogadas. Ó, observe que eles estão sempre fazendo jogadas diferentes. Quando isso acontecer no xadrez e for contado mais de 50 lances para brancas e mais de 50 lances para as pretas, a parte interessada, que nesse caso aqui é o rei, né? O rei preto, ele não vai ficar fugindo, então o que ele faz? Ele pode pedir o empate da partida e aí a partida se encerra com empate para ambos. Bom, galerinha, então essas foram as situações que a Tia Seda citou aí como exemplo de empates durante uma partida, né? Nem sempre vai ser possível a gente dar checkmate, então pode acontecer essas situações. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode deixar lá nos comentários que eu respondo, ou também podem deixar para nós tirarmos as dúvidas na aula online também, tá? Bom, então é isso. Um beijão a todos, fiquem com Deus, até a próxima aula. Tchau, tchau!